Olá, como vocês estão? Essa é a aula 1 da unidade 5 e nessa aula a gente vai aprender como calcular campo magnético devido à corrente elétrica, tá? Então, o que a gente tem até aqui é o seguinte, a gente sabe como calcular o campo elétrico devido a uma distribuição de cargas, ok? A gente obteve essa expressão aqui através da lei de Coulomb, então, que permite calcular o campo elétrico para cada posição devido a uma carga de Q, certo? Se a gente tiver uma distribuição de carga, a gente pode integrar isso aqui e obter o campo elétrico devido a essa distribuição. E também a gente viu que se a gente envolver uma carga com uma superfície que a gente chama de gaussiana, haverá um fluxo de campo elétrico dado por essa integral aqui, certo? Em que algumas condições muito específicas a gente consegue até calcular o campo elétrico usando essa expressão, tá? Bom, vocês viram no capítulo anterior, né, que a gente quando há um campo magnético e uma corrente no fio, surge uma força nesse fio, ok? Então a gente tem uma expressão que envolve a força, corrente e campo magnético. E através disso aí a gente até definiu o campo magnético, né, como a razão entre a força dividido pela corrente e o comprimento do fio, certo? Mas a gente ainda não tem uma maneira de calcular o campo magnético, certo? E o que a gente vai ver nessa unidade é isso. A gente vai ter expressão para calcular o campo magnético, certo? Então vamos lá. Considere um fio, tá? Com essa forma aqui, em que uma corrente passa por ele, certo? Então a gente vai pegar um elemento desse fio de comprimento ds, tá? E na forma vetorial, tá? Você tem um ds, onde esse ds aponta no mesmo sentido da corrente, tá? Então o ds é um vetor apontando aqui nessa direção. E a gente quer calcular o campo magnético num ponto P situado a uma distância r desse fio, tá? E o vetor r chapéu aponta na direção do ponto P, ok? Então esse é o objetivo, calcular o campo magnético devido à passagem de corrente nesse fio num ponto P, tá? Que está em torno desse fio. Então a gente vai, primeira coisa, para campo elétrico, a gente sabia que a carga ela gera um campo elétrico, tá? A gente vai estabelecer aqui um elemento de corrente. O elemento de corrente é o produto da corrente vezes o vetor ds, ok? Então, a gente tem um elemento de corrente que ele tem um formato vetorial, ok? Esse elemento de corrente ds, ele vai gerar um campo no ponto P, tá? Bom, e a gente viu que o campo magnético, ele é perpendicular ao elemento ds, tá? O elemento, lá eu usava dl, mas é o elemento ds do fio, né? O campo, a força magnética resultante, ela é tanto perpendicular ao comprimento do fio, quanto à direção do campo magnético, tá? Então, o campo magnético, ele tem uma forma que ele vai ser perpendicular a essa corrente, tá? Então, ele é calculado pela seguinte expressão, que é a lei de Biot-Savart, tá? Esse elemento IDS, ele vai gerar um campo no ponto P, dado por isso aqui, ó, onde aparece uma constante μ0 sobre 4π, o elemento de corrente IDS vetorial com unitário R que aponta a P, tá? Dividido por R2, ok? Então, essa aqui é a lei de Biot-Savart. Bom, contrariamente ou diferentemente do campo elétrico, né? O campo elétrico é mais simples, porque a gente simplesmente tem uma expressão desse tipo aqui. É vetorial, mas olha só, o B, ele é resultante de um produto vetorial entre o elemento de corrente e o vetor unitário, ok? Então, em módulo, né, o produto vetorial aqui vai ficar módulo de IDS, módulo de R, que é 1, né, R chapéu é 1,
seno do ângulo entre IDS e R. Está aqui, ó. Seno do θ está aqui. Então, seno desse ângulo, seno de θ. Tá? E o μ0, que é uma constante que aparece para campo magnético, ele é chamado permeabilidade do vácuo. Tá? Então, aqui a gente tem o ε0, que é a permissividade do vácuo. A constante para campo magnético é a permeabilidade do vácuo. Se a gente olhar aqui, μ0 tem um valor que é exato, né? É 4π vezes 10 a menos 7. Esse 4π, ok. Esse 10 a menos 7, assim, aí você vai falar assim, mas o ε0 ele não tinha um valor exato. Ok, mas essas constantes elas são escolhidas, tá? E o valor que elas assumem é de acordo com o sistema de unidades adotado. Tá? No sistema internacional, o μ0 vale isso. Então, a constante mesmo, que é a constante, vamos dizer, universal do eletromagnetismo, é o ε0. Tá? O μ0 ele tem um valor obtido, já ajustado em função do valor ε0 que é obtido, tá? que é conhecido. E como que fica a orientação do campo magnético? Tá? A orientação de B, a gente vai usar a regra da mão direita, onde o dedão aponta no sentido da corrente. Então, o campo magnético no fio, ele tem um sentido ou uma direção que, na verdade, ele gera uma circunferência em torno do fio. Tá? Ok? A gente vai calcular o campo magnético devido à passagem de corrente no fio na próxima slide. Então, se a corrente aponta para baixo aqui, os dedos aqui vão indicar a direção do campo magnético. Então, aqui nessa região ele está entrando, nessa região ele está saindo, né? Se você fizer aqui a volta, os dedos estão apontando para fora do quadro aqui. Quando a corrente é para cima, então aqui, ó, se a corrente é para cima, o campo magnético aqui, ele sai do quadro e aqui ele entra no quadro, ok? Então, vamos lá. Agora a gente então vai calcular o campo magnético de uma corrente em um fio longo e retilíneo, tá? Então, está aqui um fio longo e retilíneo, está partido aqui, ok? Tem um ponto P aqui. A gente tem um elemento IDS aqui, ó, você tem uma corrente IDS, então ela está apontando nessa direção. Esse elemento de corrente vai gerar um campo DB, tá? Um diferencial de campo aqui nesse ponto P, certo? Como aqui a gente tem IDS, o campo está entrando, que está indicando aqui por essa seta. Então, o campo entra aqui e sai aqui em cima, tá certo? Nós colocamos aqui o sistema de origem na metade desse fio, ele é um fio infinito, ok? E a gente está dividindo ele em duas partes, tá? Duas metades, vai de 0 a infinito cada parte, tá? De menos infinito a 0 e de 0 a infinito, beleza? Então, vamos lá. Vamos calcular o campo no ponto P, tá? Bom, por simetria, o campo gerado aqui nesse ponto P, ele vai ser o mesmo que de um outro elemento aqui, ó, situado à mesma distância S, tá? Da origem. Então, a gente pode calcular, a gente pode dividir o fio em duas partes e calcular o campo para uma dessas partes e multiplicar por 2, tá? Então, a gente está calculando o campo B, ele vai ser duas vezes, né, a integral de 0 a infinito do campo DB, gerado por IDS. Ok, então a gente, só voltando aqui, ó, nós estamos com essa expressão aqui, ó, μ0, IDS vetorial R chapéu sobre 4π R2, tá? Então, como é que fica? Nós vamos ter 2, μ0, I sobre 4π, ok? E aí vai ficar ds seno θ, certo? Dividido por R2. Bom, quem que é R2? R, essa distância aqui. A gente pode usar a teorema de Pitágoras e vai ficar que ele vai ser R ao quadrado mais S ao quadrado. Tá? Então, esse Rzinho é Rzão mais S Rzão ao quadrado mais S ao quadrado elevado a meio. Substituindo isso aí, bom, e seno de θ também, a gente pode, aqui ó, o θ está aqui, seno de θ é o cateto oposto, que é R, dividido pela hipotenusa, que é Rzinho, tá? Como a gente tem a expressão de Rzinho, então ficou aqui. Substituindo agora, então, ok, 2 sobre 4 ficou, então, 2 embaixo, então, μ0i sobre 2π, tá? O seno de θ envolve o Rzão, o Rzão é uma constante, vai para fora, então ficou aqui
seno de θ, a gente já colocou o Rzão para fora, ficou ds dividido por, bom, por Rzinho ao quadrado, e o do seno de θ tem também, tem Rzinho, né, que é exatamente isso aqui elevado a meio. Então, vai ficar aqui Rzão ao quadrado, mais S ao quadrado elevado a 3 meios, tá? Bom, essa integral aqui é uma integral que envolve umas manipulações trigonométricas, tá? Eu não, como eu disse para vocês no curso, eu não vou cobrar a integral que seja desse tipo, tá? Então, quando tiver uma integral que seja resolvida por substituição trigonométrica, eu vou dar o resultado, ok? E o resultado dessa integral é isso aqui, ó. É S sobre R ao quadrado, que multiplica R ao quadrado mais S ao quadrado elevado a meio, tá? Bom, nos limites 0 a infinito, quando a gente... Bom, primeiro esse R pode vir para fora, né? Então vai cortar aqui, vai ficar R embaixo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, para substituir, que a gente tem S em cima, S embaixo e tem o limite infinito aqui. Então a gente tem que fazer uma manipulação para poder substituir esse limite, porque senão eu não posso ter que infinito dividido por infinito, né? Bom, mas se eu colocar o S ao quadrado em evidência aqui, aí como está meio, vai ficar S fora. Então vai ficar R ao quadrado sobre S ao quadrado mais 1, né? E aí agora aplicando o limite, bom, esse S corta com esse S, ficou só o S aqui embaixo. Então quando S é infinito, R sobre infinito é 0. Então ficou 1, né? E quando S é 0, aí obviamente a gente vai voltar aqui para essa expressão, porque eu também não posso dividir por 0, né? Basta então voltar aqui, ó. Se aqui é 0, pronto, ficou 0 dividido por alguma coisa. Então é 0. Então, de tal maneira que o campo magnético devido a um fio longo e retilíneo, ele é μ0i sobre 2πr, né? Porque o resultado substituindo aqui vocês viram aqui que ficou 1 elevado a meio, então ficou 1 sobre 1 elevado a meio, que é 1. Ok? Então, o campo, ele cai com R, né? Com a distância ao fio em linha reta, aqui, perpendicularmente ao fio, certo? Beleza? Então, vamos lá. Se o fio... se você está pegando apenas... A gente está pegando um fio longo, dividido em duas partes. Mas se a gente está pegando só um semifio, né? A metade desse fio, então esse 2 aqui não entraria, né? Então é só simplesmente pegar esse resultado aqui, né? Que a gente multiplicou por 2 e dividir por 2, então. Então vai ficar μ0i sobre 4πr. Ok? Bom, agora a gente vai pegar esse fio e encurvar ele, tá? Encurvar, não aquele fio infinito, mas pegar um pedaço de fio e fazer ele, encurvar ele de tal maneira que ele tem uma forma de arco, de circunferência, tá? Então, e a gente quer calcular o campo, por exemplo, aqui no ponto, no centro desse arco, semi-arco aqui, que está numa distância R, né, que é o raio dessa semicircunferência. Então, olha só, a gente tem, essa corrente está nesse sentido, tem o elemento IDS aqui, né, esse ponto P que está numa distância R, tá, ok? E a gente tem o R chapéu e tem esse ângulo φ. Então, ele está determinando quanto de IDS que a gente está pegando, né? Se eu pegar metade da circunferência, eu vou ter até metade da circunferência vários elementos IDS. Tá? Se eu pegar a circunferência, um quarto da circunferência, se eu pegar a metade da circunferência, eu vou ter esse comprimento aqui, né? Nesse comprimento eu vou ter vários elementos IDS. Então, o ângulo φ é importante, que ele vai determinar quantos elementos IDS eu tenho. Está subentendido por esse ângulo, ok? Então, vamos lá. O campo, nesse ponto aqui, ele vai ser μ0 sobre 4π, IDS. Bom, isso aqui envolve o seno entre IDS e E chapéu, que é 90 graus, certo? O IDS aqui é tangente à circunferência e R é perpendicular a cada ponto
em cada ponta IDS, tá? Então, envolve 190 graus e a distância aqui é R ao quadrado. Então, ok, se a gente quer o campo, a gente tem que integrar. Então, integrar aqui de 0 a φ, né? O tanto o comprimento do arco, né? Então, vai ficar μ0 sobre 4π IDS, já que o 190 aqui virou 1, sobre R ao quadrado. Olha só, μ0i sobre 4π é constante, vai para fora, vai ficar ds sobre R ao quadrado. ds é um comprimento desse arco aqui. A gente pode substituir ele por R dφ. Tá? Então, em função do ângulo, ds é R dφ. Então, vai cortar esse R com R ao quadrado embaixo. Então, ficou μ0i sobre 4πr, uma integral de 0 a φ de dφ. Bom, integrando dφ vai dar φ, substituindo os limites, ficou φ. Tá? Então, o campo, num ponto aqui, no centro da circunferência, ele é μ0i sobre 4πr, multiplicado pelo tanto que eu tenho desse arco aqui. Né? Se eu tiver uma circunferência inteira, vai ser 2π, esse ângulo. Né? Se eu tiver metade, vai ser π e assim por diante. Bom, ok. Agora que a gente sabe calcular o campo, devido à passagem corrente, a gente pode voltar naquela expressão do capítulo anterior de força entre duas correntes paralelas e obter explicitamente essa força em função da corrente, do comprimento, e não em função do campo, assim, que antes ficava em função do campo, mas agora eu sei calcular o campo. Então vamos lá. Nessa figura, nós temos dois fios, tá? O fio A e o fio B. Em cada um deles passa uma corrente, IA e B. Eles são separados com a distância D. Tá? Então, o que acontece? Devido à passagem de corrente aqui no fio A, né, a corrente está lá, ele vai gerar um campo aqui no fio B que está entrando, tá? Que eu chamei aqui de BA. É o campo gerado pela corrente no fio A. Tá? Ele está atravessando esse fio aqui, esse campo. Ok? Em função desse campo, como você tem corrente nesse fio e tem um campo magnético aqui onde esse fio está, vai surgir uma força feita em B pelo A. Ok? E aqui, então aí do mesmo jeito, né? A corrente também aqui em B está para cá. Então você tem IB, aí o campo lá em A vai estar saindo do plano. Tá? Então você tem o campo magnético devido à passagem de corrente em B. Então eu chamei de Bzinho. Ok? E aí vai surgir uma força, como você tem campo magnético aqui, corrente, vai surgir uma força em A devido à corrente em B. Certo? Então, e a gente já viu, né, que essas forças, nessa condição em que as correntes têm o mesmo sentido, a força é atrativa, então esses fios tenderiam a se aproximar. Certo? Então, vamos lá. Como é que fica o campo magnético gerado pela corrente que passa em A? A gente já sabe que a gente viu aqui atrás. Ó, M0I sobre 4πr, né? Ok? R é a distância que eu estou considerando. Então, vai ficar aqui M0, o campo gerado pela corrente A, vai ser M0IA sobre 2π D, onde D é essa distância. Tá? Aqui é um fio infinito, então, em vez de considerar 4π aqui, igual a gente considerou, a gente está considerando isso aqui, essa expressão aqui. Ó. Fio ele é infinito, ok? Certo? Então, vai ficar M0IA 2π B. Aí, a gente sabe que a força magnética em B devido a A, ele vai ser a corrente em B, L, vetorial, o campo que existe em B, que é o campo devido a A, que é BA. Tá? Não confundam isso aqui. Ó. A força é a corrente que passa no fio, vezes o comprimento do fio, vetorial, com o campo que existe onde o fio está. O campo que existe onde o fio B está é o campo devido a passagem da corrente em A, né? Aqui, ó. Ok?
Ok, como a gente tem a expressão do campo devido à passagem de corrente em A, a gente substitui, sabendo que LVEC-B vai dar LBA seno de 90. Então vai ficar, substituindo BA, vai ficar em 0, L, IA e B sobre 2πd. Ok? Então essa aqui é a força feita em B pelo campo gerado devido à corrente em A. Então a gente vai ter que FAB é exatamente essa mesma expressão aqui, né? Ok? Tem sentido contrário. Beleza? Então até aqui a gente viu como calcular o campo devido a uma distribuição, devido a um elemento de corrente IDS, tá? Uma das figuras eu tirei do Hardy. Beleza? Então a gente se encontra na próxima aula.